Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Estamos caminhando para a reta final do estudo desse capítulo, que é um pouco mais curto. Temos mais 2 trechos para considerar. Hoje nós vamos estudar juntos o trecho entre os versículos 16 e 22. Eu espero que a sua Bíblia já esteja aberta e você então acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. Diz assim o texto: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Jesus aqui tem um encontro com um jovem, um jovem rapaz, que a melhor estimativa aqui é que ele tivesse entre 20 e 24 anos de idade. O texto diz que ele era um jovem de muitas posses, um jovem, em todas as Bíblias ele é chamado de jovem rico, mas ele tem um encontro com Jesus e não era ainda um seguidor de Jesus. E pelo que nós entendemos desse texto, ele continua não sendo um seguidor de Jesus depois de seu encontro com ele. A verdade é que ele chama Jesus de mestre. E essa era a designação para alguém que sabia que Jesus era um mestre da lei, que ele era talvez um profeta, reconhecia algum nível de autoridade, mas ainda não compreendia plenamente quem Jesus era. Ele chama Jesus de mestre, e certamente isso chamou a atenção de Jesus, porque Jesus conhecia o seu coração. Mais adiante, na conversa que Jesus tem com ele, Jesus vai finalmente tocar no que é o problema central da vida desse jovem. Mas aqui, aparentemente, ele era um jovem que traz, embora seja uma controvérsia, ele traz uma questão genuína. Parece que esse jovem era no seu coração, no seu íntimo, incomodado pela própria visão que ele tinha da religiosidade de sua época. Ou seja, parece que havia um incômodo no coração desse jovem acerca daquela visão farisaica, daquela visão da obediência aos mandamentos, daquele legalismo que envolvia a religiosidade da sua época. Então ele se aproxima de Jesus e diz: Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele pergunta sobre a salvação, sobre a vida eterna. Jesus, então, com sua resposta, em primeira mão, aponta para a bondade de Deus. Por isso a sua resposta parece um tanto estranha. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Aqui Jesus está querendo dizer: bom, só um, Deus. Ele aponta para a bondade de Jesus. Jesus não estava aqui desviando da sua própria divindade. Essa não é a questão por trás desse texto, como nos diz aquele estudioso que usamos sempre nos nossos estudos, o Craig Blomberg. A questão é que Jesus aponta para a bondade de Deus, ou seja, o padrão
é a bondade de Deus. Esse é o padrão, esse é o modelo que nós seguimos. A palavra de Deus e o próprio Deus e sua bondade são aqui o padrão para se comparar. Então Jesus responde: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aquele jovem então olha para si e para a sua própria religiosidade e responde Jesus dizendo que ele quer saber então que mandamentos específicos devem ser obedecidos para que ele ganhe a vida eterna. Ele estava pensando que havia algum mandamento específico. E Jesus então menciona 5 mandamentos. Os mandamentos do 6 ao 10º, que tem a ver com o próximo, que tem a ver com as pessoas, né? E ele então relaciona aqui, não na mesma ordem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem então parece responder com facilidade a Jesus: esses aqui eu tenho observado, tudo isso eu tenho feito, eu já obedeço. Mas isso é que realmente traz o que nós entendemos que aquele jovem estava sentindo dentro de si. Havia algo que o inquietava. E ao responder Jesus daquela maneira, tudo isso eu tenho observado, o jovem parece indicar que mesmo assim ele ainda não estava satisfeito. Que mesmo assim havia no seu íntimo, no seu coração, algo que o deixava perturbado, algo que o incomodava. E Jesus, que certamente conhecia o seu coração, vai agora tocar exatamente nesse ponto. Jesus toca na ferida e traz uma resposta que, no final das contas, não vai deixar o jovem contente, não vai agradá-lo. E Jesus disse então no versículo 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, e aqui perfeito é completo, maduro. Se queres ser completo, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus dá uma resposta agora que realmente vai conduzir aquele jovem à salvação. Jesus novamente liga com o tema geral do discipulado, que tem sido o tema marcante desses capítulos finais aqui de Mateus. E ele então dá 2 ordens, ele orienta esse jovem em 2 pontos. Primeiro, porque Jesus sabia que ele era uma pessoa que tinha muitas posses e sabia certamente que seu coração estava mais ligado nessas suas coisas, nesses bens que ele possuía. Jesus dá a primeira ordem, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Essa foi a primeira ordem de Jesus. Desfaça-se de tudo aquilo que te pertence primeiro e dá aos pobres. É certo que esse não é um mandamento para todas as pessoas. E certamente nós temos, como era bem verdade naquela época e como é verdade hoje, pessoas que são pessoas com posses, pessoas que têm bens e que são seguidores de Jesus. Não é para todas as pessoas esse mandamento de vender tudo que tem para seguir a Jesus. Mas o era nesse caso específico, porque Jesus sabia que o seu dinheiro, as suas posses, é que tinham o coração desse jovem. Na verdade, a questão era que, além dele ter muito dinheiro, talvez, o dinheiro o tinha. Seu coração estava em suas riquezas. Era preciso se desvencilhar das suas riquezas, porque ele não poderia seguir a Jesus de todo o coração, sem que ele se desfizesse de suas riquezas. Esse foi o primeiro mandamento de Jesus. A segunda ordem é: vem e segue-me. O convite de Jesus foi que ele se desvencilhasse de tudo e então o seguisse, fosse seu discípulo, para que ele pudesse aprender realmente qual era o caminho da salvação.
Mas o verso 22 marca o resultado triste desse encontro breve entre esse jovem rico e Jesus. O texto diz no verso 22: tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Certo autor disse o seguinte: talvez aquele jovem, depois de ouvir o que Jesus disse, arrazoou no seu próprio coração, ou seja, a sua mente racionalizou o seguinte: talvez não seja necessário mesmo que eu venda tudo que eu tenho para seguir a Jesus. Talvez eu possa seguir Jesus da minha própria maneira. Talvez não seja mesmo necessário que eu venda tudo que eu tenho para isso. No caso desse jovem especificamente, seu coração estava nas riquezas e continuou ali. E ele não considerou que deixar as suas riquezas era realmente necessário para que pudesse seguir a Jesus. Jesus já disse essa mesma verdade de outras maneiras. Quando Jesus falou de deixar pai e mãe, quando Jesus falou de lançar a mão ao arado e olhar para trás, em todos esses pontos, em todas essas instâncias, e aqui também, Jesus estava dizendo que havia algo na vida de cada pessoa, e na vida de cada pessoa isso é diferente, ou seja, isso varia. Existe algo, talvez na sua vida, querido ouvinte, querida ouvinte, que hoje talvez te impeça de seguir a Jesus de coração. Talvez Jesus esteja tocando no seu coração agora mesmo, dizendo: você precisa abrir mão disso. Eu não sei o que é, mas Deus sabe e você sabe. Pode não ser riqueza, pode ser outra coisa. Pode ser um relacionamento. Pode ser algo a que você está preso. Pode ser algo desta vida. Pode ser sim uma riqueza, um bem. Pode ser algo do passado. Pode ser um vício. Mas como foi no caso desse jovem, é algo que te impede de seguir a Deus plenamente, que te impede hoje de seguir a Jesus, de entregar a sua vida. Mas eu quero dizer para você, assim como Jesus disse, que você pode abrir mão, que você tem a esperança de deixar aquilo que te impede hoje de seguir a Jesus e seguir-lhe então de todo o coração. Não permita, querido ouvinte, querida ouvinte, não permita que nada que é desta vida impeça você hoje de entregar a sua vida a Jesus e de seguir a Jesus como discípulo de coração inteiro e com toda a vida entregue a Ele. Nós vamos, no nosso próximo encontro, estudar o último trecho deste capítulo 19, um capítulo mais curtinho. E até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.